Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero de coração que a resposta seja sim. Bem, saindo um pouquinho da nossa revisão e agora aprendendo um conteúdo novo, vamos dar continuidade à nossa oficina de robótica. Para isso, hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre estruturas fixas e estruturas flexíveis. Pessoal, o que são estruturas para a gente começar a conceituar as coisas? As estruturas, elas são as partes que sustentam os eletrônicos. E os eletrônicos, por sua vez, são as partes do robô que são programáveis, ou seja, são as partes móveis, as partes que executam funções especificadas na codificação da programação. Pessoal, as estruturas, elas são muito importantes porque sem elas, os eletrônicos eles não têm um suporte, uma sustentação para que o projeto ele funcione. Então, por isso, as estruturas elas são tão importantes. E além disso, as estruturas elas atuam também na parte da ação. Ou seja, em determinados momentos, como por exemplo o braço mecânico que vocês estão montando, as estruturas vão ser as partes mais importantes para a sustentação do braço. Ou seja, tanto a garra quanto o braço do robô vão ser feitos por estruturas, e essas estruturas que vão carregar os objetos pegos pelo robô. Então nada adiantaria a programação ou os eletrônicos sem que essa estrutura estivesse montada. Pessoal, agora a gente vai diferenciar os dois tipos de estruturas. Para a gente começar, nós temos as estruturas fixas. A gente pode imaginar as estruturas fixas da seguinte maneira. A gente tem um braço. Essa parte do meu braço, a parte após o cotovelo, ela não consegue dobrar. Por mais que eu tente, ela não dobra. Então a gente chama essa parte do braço de uma estrutura fixa. Ou seja, aquela estrutura que não é dobrável, não é curva. E se eu forçar muito, ela pode até quebrar, porque ela é uma estrutura rígida. O meu osso nessa parte do braço é rígido. Ou seja, eu não consigo curvá-lo, dobrá-lo sem que eu o quebre. Então, pessoal, todas as estruturas fixas seguem essa regra. Todas elas são rígidas, não dobráveis e impossível de curvar sem que eu danifique a estrutura. A gente pode ver essa parte, esse tipo de estrutura, no nosso robô em várias partes. Nós temos, por exemplo, aqui, na parte do braço, uma parte fixa, ou seja, essa peça ela não é dobrável, ela não consegue se curvar sem que ela quebre. Já as partes de estruturas flexíveis são aquelas partes do contrário, ou seja, são partes que eu consigo dobrar, curvar, sem que ela quebre. Então, pessoal, a gente pode imaginar essas estruturas como o nosso cotovelo, ou até mesmo o nosso joelho, o nosso pescoço, todas as partes do corpo que são móveis. Essas partes, elas têm muita função. Pessoal, as engrenagens, elas são sustentadas por um eixo. E esse eixo nós chamamos de estruturas flexíveis, porque é ele que nos permite movimentar o projeto, o nosso robô. Então a gente pode observar isso no nosso braço mecânico, que está em processo de montagem ainda. Por enquanto paralisado, mas logo nós retornaremos. Aqui nas engrenagens, nós podemos ver que elas abrem e fecham. Então, esses parafusos atuam como estruturas flexíveis, permitindo que essa parte do robô, do nosso projeto de braço mecânico, se dobre, se movimente, sem que o nosso projeto no total se danifique. Então, pessoal, lembrando sempre uma regrinha. Se eu consigo curvar, dobrar, sem quebrar, ou seja, sem que o objeto seja rígido, é uma estrutura flexível. Caso essa estrutura quebre, é uma estrutura fixa. Nós podemos citar como exemplo de estruturas fixas as mesas, o chão, a parede. Então, elas são estruturas também muito importantes. Elas dão sustentação aos objetos que vão se mover. E essas estruturas, por mais que elas sejam rígidas, mais fáceis de quebrar, elas têm muita durabilidade no total.
caso eu não tente desempenhar o papel de estrutura flexível com ela, obviamente. Então, se eu utilizá-la para os propósitos corretos, como por exemplo em uma escada, eu consigo subir a escada aguenta o meu peso sem que ela se quebre, se curve. Isso não seria possível com uma estrutura flexível. Se a escada ela fosse mole, por exemplo, eu teria dificuldade para subir essa escada. Então, por isso, a diferenciação dessas duas estruturas e o uso delas duas são tão importantes para a gente. A gente pode definir também nas estruturas as naturais e as artificiais. Nosso corpo, por exemplo, como eu já usei alguns exemplos de estruturas fixas e flexíveis, ele é um tipo de estrutura natural, ou seja, a biologia e a química estão envolvidas para construir o meu corpo. Já as estruturas artificiais são aquelas montadas por seres humanos, por pessoas da robótica igual a gente. Então, o nosso braço mecânico, por exemplo, é uma estrutura artificial. Pessoal, agora, lembrando um pouquinho lá do começo, para que servem os robôs? Eles servem para nos ajudarem nas nossas atividades manuais. Então, a gente vai fazer uma atividade manual se tornar automática, mais rápida, mais prática, com melhor qualidade, utilizando um robô, certo? Então, para isso, nós precisamos dominar esses conteúdos, para que nós possamos construir esses robôs e da melhor maneira possível. Então, pessoal, estruturas fixas e flexíveis são só o comecinho disso tudo. E nós não podemos deixar essa base afundar. A gente tem que ter ela bem em mente. Relembrando, nossos corvélios aplicam também na construção de estruturas fixas e flexíveis. Então nós temos sempre lembrar dos corvélios em tudo que nós fazemos na robótica. Pessoal, então para validar essa parte, essa aula de estruturas fixas e flexíveis, vocês aqui embaixo nos comentários, utilizando uma conta do Google, que eu acredito que todos tenham aqui no YouTube, vocês vão deixar um comentário com o seu nome, para que eu possa lançar a presença dessa respectiva aula para a equipe de vocês. E como atividade, vocês vão me mandar uma foto de uma estrutura fixa e uma estrutura flexível. Vocês vão ter que me mostrar uma coisa que vocês encontrem em casa, no cotidiano de vocês, uma estrutura fixa e uma estrutura flexível. Ou vocês podem deixar aqui no comentário um resuminho sobre o que são estruturas fixas e flexíveis. Dessa forma, os seus pontos também serão validados e você também vai estar contribuindo para as pessoas que estiverem com dificuldade de entender. Então, eles vão ler o seu comentário aqui embaixo para que eles tenham em mente o que são as estruturas fixas e flexíveis. Pessoal, conto com vocês. Façam a atividade, pode ser pelo comentário, pode ser pela foto, mas façam, por favor, para que eu valide o ponto de vocês e tenha certeza que vocês entenderam o conteúdo dessa aula. Beleza? Até a próxima, gente!